Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero começar aqui no canal Explicando a Nova Aliança a fazer algumas leituras do capítulo todo de diversos livros. Quero tentar ler na sequência, como por exemplo, eu vou dar início a essas leituras aqui no livro de João, capítulo 1. E aí eu vou criar algumas playlists aqui no canal, que agora eu limpei todas as playlists que tinha aqui, porque esse e-mail, ele era utilizado também pela firma que eu trabalho aqui. Então, tinham outras playlists aqui. Agora eu vou colocar só playlists do canal mesmo. Então eu vou criar playlists, leitura do livro de João. E aí lá vai ter o capítulo 1, 2, 3, para que você possa acompanhar a leitura. É interessante que a gente entenda, né, o livro que está lendo, do início ao fim, para entender o raciocínio do autor. E quem é o autor do livro de João, para você que está ouvindo aqui essa mensagem? Eu acredito que você imagine que o autor é o João, né? Que é isso que o sistema tenta colocar na nossa cabeça. Mas na verdade o autor do livro de João é o Espírito Santo do Criador. Claro que em alguns momentos João fala de si mesmo. Ele fala na sua pessoa, né? Na primeira pessoa, vamos dizer ali, que é ele falando. Mas, na grande maioria das vezes, o Criador está utilizando ele para falar. Por que que a gente tem como afirmar isso? Porque a gente percebe que em todos os livros do livro Bíblia, que inclusive você que não sabe, o livro Bíblia tem esse nome, porque ele é uma abreviatura de biblioteca. São vários livros em um livro só. Quando a gente vai numa biblioteca, não tem vários livros lá dentro? Então a Bíblia, ela tem esse nome que é uma abreviação, né? Infelizmente o sistema também idolatra o livro Bíblia, o nome Bíblia como sendo, né? A Bíblia diz, isso é uma das piores blasfêmias que esses homens podem dizer, a Bíblia diz. Porque não é a Bíblia que está dizendo, quem está dizendo é o Espírito Santo Criador, porque que não dá glória a ele. Parece que eles, né, se sentem mal quando dão glórias ao Criador. Eles tentam dar glórias ao Criador na conquista de uma casa, de um carro, de uma cura de uma doença, mas o principal, que é a sua palavra, muitos dizem que a Bíblia diz, porque Paulo diz, porque João diz. Isso é uma apostasia que nós estamos vivendo. Paulo disse que aconteceria e você vai perceber na leitura desses livros que o buraco é muito mais profundo. O abismo, né, que lá em Mateus 23, o Messias comentou que cairiam todos aqueles que seguissem homens cegos. Ele fala, quem segue um cego vai cair no mesmo abismo que ele. E lá ele está falando sobre os líderes religiosos que eram cegos. A gente percebe isso lá na passagem de Nicodemos, né, que era cego. O próprio Messias ainda fala, tu és mestre, não entende das coisas do Espírito. Como pode você querer ser mestre, ensinar as pessoas e não saber do que está falando? Então hoje existem muitas pessoas assim, seguindo homens cegos. E por isso o buraco é muito mais profundo, o abismo é profundo. E é difícil as pessoas conseguirem sair desse abismo, né? Por quê? Porque aprenderam errado e não largam o osso, não conseguem vender, né, tudo que compraram, porque eles não conseguem acreditar que eram bijuterias. Eles olham aquilo que aprenderam como barras de ouro, como pedras preciosas, e de repente quando descobrem que eram bijuterias, que foram enganados, como né, aceitar isso, né? Então essas leituras vão ser excelentes para você que quer entender o raciocínio do autor. E o mais interessante é que cada pessoa que o sistema colocou aqui um autor, como sendo ele que escreveu, né? Por mais que eles sabem que foi o Espírito Santo, mas é uma maneira subliminar de as pessoas entenderem que foi Paulo que escreveu as cartas, quando na verdade é o Espírito Santo do Criador que o estava capacitando, né? Então você vai perceber nessas leituras que existe uma grande similaridade entre todas as cartas, entre todos os livros. Pessoas que nunca se viram, não existia Torá, não existia livro Bíblia, e eles falavam a mesma coisa, isso provando que não é necessário a existência do livro para aqueles que são nascidos do Espírito. Porque muitas dessas pessoas que escreveram o livro Bíblia não tinham a Torá para ler a história, para saber o que fulano falou, porque aí é fácil, você está simplesmente repetindo. Aí, disse a mesma coisa, poxa, olha, mas na verdade, peraí, como assim, se
ele leu. Então, ele não está sendo usado pelo Criador. Ele está falando o que ele decorou, né? É diferente, por exemplo, do ungido, do Messias, que aqui em João deixa claro que o Messias falava era o Pai falando em sua boca, e o próprio Messias falava isso o tempo todo. Eu falo do que o Pai me dá, eu como do pão que vem da sua boca, como ele fala lá na tentação do deserto. O que é comer do pão que vem da sua boca? Ou seja, o que ele falava não vinha dos homens, do que ele aprendeu nas escolas de teologias, nada, tudo vinha do Pai. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um, né? Aqueles homens, os líderes religiosos da época, ficavam impressionados em ver a sabedoria que ele tinha, justamente por ele nunca ter frequentado nenhuma escola deles. E como que pode hoje, para você ser um pastor, para você ser um bispo, para você ser, sei lá, o que for, um papa, o que for, você tem que ter doutorado, você tem que fazer curso, escola de teologia. Quantas pessoas ficam dentro dessas escolas de teologia 3, 4 anos estudando para se formar pastor? Um grande absurdo, é tudo maneiras de arrancar dinheiro do povo, é a prostituição, é o mercenarismo, é os mercenários da fé lucrando o tempo todo, vendendo Bíblia, vendendo cursos, vendendo... Esses dias eu estava vendo um canal de um rapaz aí que coloca um monte de temas polêmicos, né, que aí dá muita visualização. O canal dele é monetizado, porque eu já tirei do meu canal, que o meu canal, como ele é premium, né, não tem propaganda, que eu pago o YouTube, inclusive, para postar vídeo aqui, porque na verdade eu não lucro, não ganho um centavo. Vou postar qualquer dia aqui o meu aplicativo para vocês verem. Tem aqui o histórico todo provando que eu nunca ganhei R$1 do YouTube. Então eu pago para usar. Então eu não consigo saber os canais que tem propaganda, né? Agora, quando eu tiro e coloco num canal que não é premium, aí eu consigo ver as propagandas. E aí eu vejo lá os temas polêmicos, 500 mil de visualizações, 200 mil visualizações, e tudo é lucro, é lucro, é lucro, é lucro, é lucro. E ainda vende curso em todo o vídeo, se você quiser comprar o meu curso. Então assim, é uma grande... É um mercenário, tá se fingindo de ovelha, porque aquele que está ligado no corpo, ele não cobra, ele dá de graça o que ele recebe, sabe? Então nós precisamos acordar, ficar atentos ao que estamos comendo. Tem uma sombra que eu acho linda do mundo físico, do mundo espiritual, que é o alimento. Quando a gente come um alimento estragado fisicamente, o que acontece? O nosso corpo, na hora, sente. E o que acontece? Ou a gente vomita imediatamente, já dá aquela ânsia para pôr para fora aquela coisa que não é natural, que não é certo tá no nosso corpo. O nosso corpo quer pôr para fora. Ou então, ele vai nos fazer sofrer muito, dar febre, vai ter dor de cabeça, vai ser uma sensação estranha, porque tem um objeto estranho dentro do corpo. E aí o corpo trabalha para quê? Para expelir, para mandar embora, através de fezes, através da urina, de alguma forma. Só que o que acontece? No mundo espiritual não é assim. Não nos ensinam que o mundo espiritual é uma réplica. Na verdade, o mundo da carne é uma réplica do mundo espiritual, né? Tem que inverter, porque o espiritual vem primeiro. Aí, o que acontece? A gente, quando ouve uma mensagem, uma palavra, qualquer coisa que não é a verdade, a gente não põe para fora, a gente põe para dentro. E aquilo vai contaminando todo o resto. E enquanto a gente não expelir, não pôr para fora, não se livrar daquilo, aquilo contamina tudo. Olha, eu pretendia aqui gravar já o primeiro capítulo de João, mas se eu for gravar agora, já tô com 8 minutos, vai ficar muito grande, porque o capítulo de João ele não é pequeno, e eu vou fazer alguns comentários. Eu vou gravar como o segundo vídeo, o capítulo 1. Tá? Esse vai ser uma introdução, para você entender o objetivo desses vídeos, que eu vou começar a gravar. Porque eu acho que nada melhor do que a gente ler o livro, é ler o capítulo todo. Porque lendo o capítulo a gente consegue perceber, ó, aqui, ó, eu até achei um aplicativo interessante que eu vou usar aqui, ó, deixa eu apagar aqui o que eu já tinha colocado, vamos lá, ó, olha só aqui, ó, tá vendo isso aqui? Semitítulos. Quem colocou isso aí? Será que isso existia nos pergaminhos? Vamos começar a nos perguntar, será que isso existia nos pergaminhos, esses semitítulos? Eu já comentei aqui no canal que eles são como placas, como um GPS que norteiam, que te levam por onde eles querem. Quando você lê agora aqui o contexto,
você não consegue ler mais sem ter como base o semitítulo. É mais ou menos um título da mensagem. Quando eu coloco um título na mensagem, você vai vir assistir acreditando que eu vou falar baseado naquele título da mensagem. Você não consegue mais pensar de outra forma. Então, vamos analisar se esses semitítulos eles não estão atrapalhando o contexto para que você não entenda o contexto. Eu já comentei aqui, naquela mensagem quando eu falo da porta estreita, não lembro qual o número da mensagem é, mas essa mensagem ela é esclarecedora para você entender o perigo do semitítulo. Porque lá está lá, porta estreita, no semitítulo. Quando você lê os próximos versos, que se eu não me engano são 2, 3 ou 4 versos que fala sobre isso lá, você acredita que é só isso. A porta estreita ali, ele está falando que são poucos que a encontram, que entram por ela, a maioria entra pela porta larga. Aí você pode agora criar qualquer religião baseada nisso. Porque agora você vai falar que porta estreita é a pessoa não poder usar calça comprida, como essas igrejas, né, que são uma das linhas de pensamentos que se criam em cima dos versos, porque não analisam os contextos. Aí quantas e quantas pessoas estão escravas nas mãos de homens que criaram essa doutrina de homens, e a mulher não pode usar calça, o homem não pode usar uma bermuda. Não estou falando que tem que usar ou não tem que usar, não estou aqui para defender e nem criticar doutrina nenhuma. Se você quer fazer, faça. O que eu quero é que você entenda que no contexto não é disso que está falando. Se você não quer usar calça, mulher, não use, é problema seu. Agora não diga que o livro está falando, que o Espírito Santo do Pai, que é uma outra blasfêmia que a gente aprendeu e não consegue abandonar, que é a Bíblia diz. Mas como me dá um negócio quando eu ouço a Bíblia diz, porque não é a Bíblia que está dizendo, é o Espírito Santo do Criador. Criador, quando que as pessoas vão começar a se libertar desse fermento todo que esses homens colocaram na nossa mente? É o Espírito Santo do Criador, não é João aqui que escreveu, mas é o Espírito Santo do Pai que o capacitou. Então você vê, voltando na questão da porta estreita, você vai criar 500 mil doutrinas sobre a questão da porta estreita. Outros vão falar que é bebida, que não pode beber. Não estou aqui falando que pode ou que não pode, mas não diga que está no livro Bíblia que a porta estreita é isso, porque lá no contexto ele deixa claro que a porta estreita, ela é você não fazer ao próximo o que você não quer que faz para você. Ele fala na porta estreita que a porta estreita é você não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. As riquezas desse mundo corrompem os bons costumes, corrompem as pessoas. No contexto ele explica, mas quem é que consegue entender o contexto com esses semitítulos? Então essas mensagens elas vão ser muito úteis para você entender em que momento a pessoa que está ali sendo usada para falar, ela está. A mente dela está na velha aliança, a mente dela está na nova aliança, porque isso também é um fato que o sistema não deixa claro para ninguém. Para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que, como esses dias eu passei na porta de uma igreja próxima à minha casa aqui, está lá uma placa com uma passagem do livro, se eu não me engano lá, aqueles livros mais antigos de Moisés, e está lá, aqui reina o Criador, não sei o que. É uma passagem de um livro lá da Velha Aliança, não me lembro agora exatamente, eu vou tirar uma foto qualquer dia e vou falar sobre isso aqui. Quando eu vi aquilo, eu falei, engraçado, nós estamos na Nova Aliança, e eles pegam a passagem da Velha e colocam lá na placa. Para quê? Para poder dizer que aquele templo, que aquele local está autorizado pelo Criador. Ou seja, eles usam a palavra do Pai, a grande maioria das pessoas usam a palavra do Pai, mas não deixam o Criador, o Espírito Santo do Criador, falar de verdade através das palavras que estão nesse livro. Agora, o principal mesmo é aquele que se liberta, né? Que passa a ser de fato um João, um Pedro, um Paulo, que ouve o Espírito Santo do Pai em si. Porque era isso que acontecia com eles. Eles escreveram o livro Bíblia, né, os livros que eles escreveram, né, porque se tornou uma Bíblia na junção de todos os livros, como eu falei que é a biblioteca. Mas eles escreveram para quem ainda era cego, para quem ainda era surdo, que não conseguia ouvir a voz do Pai, que não conseguia ver o reino do Pai. O livro Bíblia não foi escrito para os curados. O livro Bíblia, os livros que contém no livro Bíblia foram escritos para cegos, para coxos, mancos,
Pessoas que não ouviam, porque quando você ouve, quando você tem relação com o Criador, você agora vai se alimentar dele. Não era assim que comecei a se alimentar, eu como do pão que vem da boca do Pai. Será que o Messias ficava lendo a Torá? Será que o Messias ficava lendo algum livro? Aí tem quem diga, mas lá no templo, quando ele foi no dia de sábado, que é tudo para manter o povo nas trevas. Ele foi no sábado, dizendo que o sábado é uma coisa que o Pai estabeleceu, como se fosse necessário para hoje. O sábado é o dia de descanso, é o momento em que você encontra a verdade, é a representação do sábado. Aonde você passa a ver, passa a enxergar, não é mais paralítico. Isso que representa o sábado, essa paz. Você não é mais escravo, agora é filho. Mas aí eles, por causa desse fermento, tudo que eles fizeram nesse livro, misturando velho, nova aliança, ninguém consegue entender nada. Aí eles conseguem colocar na mente das pessoas que ele foi no sábado e lá ele abriu o livro de Isaías. Olha só, eles enaltecem o homem. Não é Isaías, é o Criador. Isaías não era ninguém até o Espírito Santo do Pai o encher e usar ele para falar com o povo. Ele não era ninguém. E ninguém é ninguém sem a presença do Criador. Somos vale de ossos secos. Quando o Pai chega, ele entra, ele capacita, ele usa, ele faz você entender e você passa a ver, como Paulo viu, como Isaías viu, como todos viram. E o próprio Messias só entrou no templo e abriu o livro para falar com aquele povo, porque aquele povo era cego. Eles não enxergavam, eles não ouviam. E até o próprio filho que estava lá, o próprio Pai ali encarnado na frente deles, como em João 1, a gente vai ler aqui e entender melhor isso. Eles não conseguiam entender que era o Pai falando, então tinha que abrir a Torá para eles entenderem. Lembra que Isaías falou? Aí eles falavam, poxa, faz sentido, porque estavam fermentados, não enxergavam um palmo na frente do nariz. E assim caminha a humanidade, em abismos, em trevas. Fique com essa mensagem, uma introdução dessas leituras, que eu acredito que serão libertadoras. Vamos nos libertar dessas epígrafes. Vamos nos libertar de versos isolados que foram colocados na nossa mente. Pessoas que pegam a passagem X, o verso X, e colocam para dar aval ao que ela quer. Ela fala meia hora e no final ela cita um verso para dar aval àquilo que ela falou, e o verso às vezes até condiz com o que ela falou, mas não condiz com o contexto em que ele está inscrito. Oh, meu Pai, liberte as pessoas que estão fermentadas, que é isso que faz a humanidade estar sofrendo, porque a verdade do Criador, ela cura, ela liberta a humanidade. Tem gente achando que é liberta porque está em um templo religioso, e ainda julga os outros, chama de do mundo. É uma blasfêmia que nós estamos vivendo. Mas eu tenho certeza que o Pai está levantando pessoas sem interesse, sem barganhas. Pessoas que realmente querem ver o próximo livre, sem escravizar o próximo a ela agora. Porque tem muitas pessoas que se tornam livres da cachaça, se tornam livres da bebida, se tornam livres de tantas coisas, mas agora se tornam escravas de homens. Agora tem que dar dízimo, tem que dar oferta, não pode faltar nos cultos. É escrava, só mudou o lado, mas agora se tornou 2 vezes merecedor do inferno. Porque continua cego, não adianta. Agora você se acha curado, mas continua doente. A pior coisa que existe é você achar que não precisa de cura, porque você acha que você não está doente. O Messias falou isso para os líderes religiosos. Eu vim para os que estão enfermos, não para os que estão sãos. Ali ele não disse que aqueles homens estavam sãos, porque aqueles homens não criam no que ele falava. É muito diferente. Olha como que o contexto, você entender o contexto faz toda a diferença. Porque ele não disse que aqueles homens estavam sãos quando ele estava lá na casa de Zaqueu, comendo e bebendo com os prostitutos, que no contexto fala, com os pecadores. Ele fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. É com esses mesmo que eu tenho que me assentar, que é o que o sistema hoje, até hoje você percebe que o pensamento é igual dos homens da época. Se você estiver numa festa, que estiver bebida, estiver pessoas ali, e eles já vão dizer, ah lá, tá vendo? Eles são os mesmos. Não entende que a luz só ilumina no meio das trevas. A luz não ilumina em um local já claro.
Entre os sãos, entre os curados, não há preciso trazer remédio. Mas entre os doentes, sim. E eles não entendiam. E no contexto, quando fala não veio para uns sãos, a gente já entende que, nossa, ele está falando que aqueles homens eram sãos. Não. Eles eram doentes e não aceitavam que estavam doentes. E é o que acontece até hoje. Muitas pessoas estão assim. Eu espero que essa mensagem possa trazer muita luz no seu entendimento. Assim como essa mensagem da porta estreita, você vai entender que muitas pessoas estão escravas de versos isolados, contextos isolados, que no seu contexto não tem nada a ver com aquilo que ela aprendeu, e isso se torna cadeados. E eu já trouxe uma mensagem aqui no canal falando que quando o Messias fala para Pedro, te darei as chaves do céu, que muita gente cria diversos tipos de doutrinas em cima disso. A chave do céu é a verdade que liberta, que tira os cadeados, que coloca você em liberdade, porque você não foi feito para andar algemado, você foi feito para ser livre, e a verdade tem esse poder de libertar. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. E vamos começar a ler o capítulo 1 a partir do próximo vídeo de João. Vou criar uma playlist para que você possa acompanhar. Um forte abraço. Deixa eu parar aqui. Se eu não parar aqui, não consigo. Aí.